Bom, no domingo passado, nós vimos que nem todos os israelitas de fato serão salvos. Isso é uma expressão que a gente precisa entender, que a salvação ela não está aberta a todas as pessoas. Isso deveria chamar a nossa atenção para um compromisso mais sólido com Deus, de que se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui, nós não seríamos seus filhos. Então, quando Paulo está terminando o capítulo 9, depois de ele explicar toda a questão da soberania de Deus, quando ele fala dos vasos de ira, dos vasos de misericórdia, chama a atenção dos irmãos para a maturidade doutrinária, né? Paulo entra nesse termo, ele entra nesse assunto, ele vai dizer que ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, e essa foi uma promessa feita a Abraão, que ninguém não conseguiria contar, o remanescente é que será salvo. Quem é esse remanescente? Nós vamos encontrar que em toda a Escritura nós vamos entender, no contexto geral da Bíblia, que Deus sempre teve um remanescente fiel. Reservei para mim 7.000 homens que não se curvaram a Baal, sempre teve. E no domingo passado eu disse para vocês que é necessário que quem é cristão verdadeiro tenha consciência do que aconteceu com você, com relação à salvação. É por isso que a igreja ela tem que trabalhar a questão doutrinária, porque é o doutrinamento que vai ensinar para você o que foi que aconteceu com você. A grande maioria dos chamados crentes hoje, eles não sabem explicar a salvação, eles não sabem explicar o que foi que aconteceu com eles. E nós temos dois tipos de religião no mundo, não tem como. Qual é o sentido da palavra religião? Quando nós pegamos o conceito da palavra religião, vem do latim religare. O que significa esse religare? Que a religião ela tem a função de religar o homem com Deus. Ora, se tem a função de religar, é porque de alguma forma foi rompido essa relação. Então, onde é que foi rompido? Paulo explica lá no Éden, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então houve um rompimento, o homem foi expulso da presença de Deus, não tem como voltar, ele está distanciado de Deus. Antes, amigo, agora inimigo de Deus. Antes ele buscava as coisas de Deus no Éden, agora ele busca as coisas próprias da sua própria natureza. Então esse homem, na queda nós vimos que houve uma corrupção. Aquilo que foi criado no início foi pervertido. E aí, eu gostaria que eu colocasse aqui 1 Coríntios 2,14, para nós podermos ler aqui com clareza. Enquanto isso eu vou dando continuidade aqui. E aí, eu disse para vocês que nem todos os israelitas, eles de fato eram salvos. Por quê? Porque havia um grupo em Israel que mesmo antes da vinda do Messias, eles sabiam que o Messias viria, eles sabiam da promessa, eles sabiam quem era o Messias, eles sabiam que todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o Messias. E mesmo pessoas que nós nem sequer imaginávamos, né, que elas tinham essa consciência. Mas se você estudar com cuidado Ana, se você estudar com cuidado Ruth, né, que recebe aquela revelação vinda do Boaz, do resgatador, a lição que está ali, nós vamos ver Simeão pega Jesus no colo, pega a criança no braço e diz assim: eu já posso morrer porque eu vi a salvação do Senhor. Então são esses que a Bíblia chama de remanescentes. E agora, aí nós precisamos entender que esse homem que peca em Adão, o apóstolo Paulo vai explicar isso para nós, chamando ele de homem natural. Então quem é esse homem natural? É eu e você antes de sermos convertidos. Então, olha o que Paulo diz: o homem natural, ele não compreende, numa versão mais atualizada, diz, ele não entende as coisas do Espírito. Muito bem. Por que ele não entende as coisas do Espírito? Paulo vai explicar. Porque lhe parecem o quê? Loucura. Então, o homem natural, quando ele olha para as coisas de Deus, quando ele olha para a igreja, quando ele olha para o Evangelho, quando ele olha para o sacrifício de Cristo, ele diz: isso é o quê? Loucura. E ele vira as costas, ele não quer saber. Esse é o homem natural, isso é da natureza caída, natureza pecaminosa. E por que ele faz isso?
Aí ele não pode entender. Por que ele não pode entender? Porque elas se discernem o quê? O que é discernir espiritualmente? Significa que o homem natural tem o Espírito de Deus, com capacidade para ele entender isso? Não, segundo aos Coríntios capítulo 3, vai dizer que, olha, aonde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Irmãos, esse texto não está falando de pular, dançar, fazer pirueta no culto não, tá? Tem gente que leva para esse lado. A liberdade aqui é a libertação da escravidão, da carne, do pecado, do diabo. Lembra? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade o quê? O libertará. Por quê? Porque esse ser humano ele foi escravizado. Então o homem natural, escravo do pecado, morto em delitos e pecados, ele não entende as coisas do Espírito. É loucura para ele nem olha, ele não, sabe, não diz respeito à sua vida. Passa aí. Porque elas acabam se discernindo espiritualmente. Sinto muito. Agora, então olha só. Mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. O que é o homem espiritual? É o homem que possui o Espírito Santo. A Bíblia mais uma vez está chamando a atenção para a doutrina da regeneração. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Por quê? Porque ele está morto em delitos e pecados. Só vai discernir o homem espiritual. O que é o homem espiritual? O homem que possui o Espírito Santo. Pergunta: o homem por si só, ele pode receber o Espírito Santo? Não, isso é um decreto de Deus, tá? É o Espírito Santo que vem sobre o homem, não é o homem que vai até o Espírito Santo. Isso é bem claro em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio, caiu sobre, foi derramado sobre a igreja. Então o homem natural não tem o Espírito, não conhece as coisas de Deus, não entende, não aceita, porque ele está morto. Aí vai entrar a doutrina da regeneração. Deus envia o seu Espírito, o Espírito vai lá, regenera, opera o novo nascimento. Esse homem ouve o Evangelho, crê e ele é selado. Quando ele é selado, ele recebe o Espírito Santo. Aí ele passa a entender as coisas, discernir as coisas. É nesse sentido, é simples de entendimento, tá? Então esse homem natural, por que ele não entende nada? Nós já vimos isso aqui. Porque com o pecado ele teve o seu arbítrio pervertido. Lembra? Que nós explicamos isso aqui para vocês? Tá? Esse arbítrio pervertido, esse arbítrio comprometido, e aí eu fico pensando mais uma vez, o pessoal que defende, né, o chamado livre-arbítrio, eles confundem liberdade de escolha com livre-arbítrio. E aí eu faço uma pergunta, né? Já fiz uma pergunta para um amigo meu que está tentando responder até hoje, né? Se o homem tem livre-arbítrio e esse livre-arbítrio ele está livre do pecado, ele está livre da ação de qualquer pessoa, pertence só ao homem, onde estava o arbítrio quando o homem caiu? Porque a Bíblia é clara em dizer que o pecado atingiu o homem no seu sentido geral. Não há nada no nosso corpo que seja puro, nada. Assim como o pecado atingiu o homem todo no seu ser, atingiu também todos os homens. Por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu faço uma pergunta ao pessoal que defende o chamado livre-arbítrio: onde estava esse arbítrio quando o homem cai? Porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer para nós que o homem se tornou um escravo do pecado. Aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E a Bíblia diz que em Adão todos pecaram, a uma se fizeram inúteis, todos foram escravizados. O arbítrio não é algo fora do homem, que tira daqui e depois você traz para cá. O arbítrio está no ser, então esse arbítrio foi comprometido. E aí, para explicar isso para vocês, esse arbítrio pervertido, esse arbítrio corrompido, eu usei duas palavras que o grego, que o hebraico usa dentro do termo predestinação, que é a palavra kevá, que é aquilo que nós temos na nossa natureza. Jesus Cristo descreveu isso. Do coração do homem, da natureza humana, procedem maus desígnios, né? Prostituição, né? Porfia, avareza, essas coisas todas. O apóstolo Paulo dá uma lista em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, ele vai colocar para nós o que nós temos dentro de nós, o que faz parte dessa nossa natureza. Kevá, as obras da carne são Kevá. Então, isso que nós temos,
no nosso arbítrio, na nossa natureza corrompida, pecaminosa. E aí usei também uma outra palavra chamada kavaná, ou seja, aquilo que nós temos no nosso ser corrompido como pecado não precisa, tá, de algo para ser forçar para que a gente coloque para fora isso. Não, o homem vai colocar para fora normalmente. Normalmente os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o que é amar mais as trevas do que a luz? É manifestar as obras das trevas, é manifestar as obras da carne. É natural que o homem queira fazer as coisas erradas, é natural que o homem busque satisfazer o seu próprio ego, o seu próprio interior, satisfazer a sua carne. Por quê? Por causa da sua kevá, por causa da sua natureza corrompida, e por causa da kavaná. Ele vai querer manifestar, ele vai colocar para fora isso. Os seres humanos nunca vão procurar a via mais longa, nem a via mais dolorosa, eles vão procurar a via mais fácil, né? E por aí vai. Então esse homem natural, ele teve esse arbítrio comprometido. Além disso, o homem natural já não entende, já tem dificuldade, já tem problema, porque está morto em delitos e pecados. O apóstolo Paulo vem e traz um agravante. Qual é o agravante? É Satanás, que Satanás cegou o quê? Cegou os olhos e cegou o entendimento do povo. Por isso que quando alguém é convertido, vocês vão ver o Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos: o que eu faço agora vocês vão compreender depois. Então eles abriram o entendimento para compreenderem plenamente as Escrituras. Certa mulher, Atos 16:14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, o Senhor abriu o entendimento para ela entender as coisas que Paulo falava. Alguém tem misericórdia? Então nós vamos entender claramente que esse homem aqui, tá, ele tem um agravante, já que Satanás acaba cegando o entendimento desse homem. E quando Satanás cega esse entendimento, cega o entendimento, cega os olhos, ele já agravou o que era natural. O homem, por natureza, já está nessa situação desesperadora. Aí o inimigo vem e ainda cega mais ainda, tá? Isso é um agravante, é pior ainda a situação. E tanto que esse homem, ele vai precisar da graça de Deus para libertá-lo de onde está, para resgatá-lo de onde está, para tirá-lo de onde ele está. Por isso que ele sozinho não tem como sair de lá, porque ele já vem com a sua natureza comprometida, corrompida, seu arbítrio já vem escravizado. E aí Satanás ainda cega mais ainda. E ainda existem aqueles que têm uma cegueira maior ainda, que são aqueles que são capazes de se explodir, são aqueles que são capazes de fazer atrocidade por aquilo que acreditam que ser verdadeiro. Aqui também nós vamos ter um outro problema, tá? Satanás, quando ele cega esse ser humano, você vai ver que existem pessoas que são conformadas com o erro. O que é uma pessoa conformada com o erro? Você fala do evangelho para ela, você fala da graça de Deus, e ela vai dizer: não, tudo bem, mas eu estou bem com a minha religião, tá? A minha religião me satisfaz, eu estou tranquilo. Tem gente que diz assim: eu estou em paz com Deus. Não, querido. O ser humano só está em paz com Deus. Obrigado, Moisés. O ser humano só está em paz com Deus quando ele está em Cristo. E só pode estar em Cristo quem é nova criatura, quem nasceu de novo, por meio da operação do Espírito Santo. Então aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Como foi que ele se tornou então nova criatura? Regenerado, selado, se tornou nova criatura. Entenda? Justificados, pois mediante a fé temos paz. Então esse ser humano que abre a boca e diz assim: não, eu estou em paz com Deus, na realidade ele está em paz com aquilo que ele acredita que está certo, ele está satisfeito com tudo que está acontecendo, ele não se questiona acerca da idolatria, ele não se questiona acerca da salvação, ele não se questiona acerca da sua vida pecaminosa. Eu iniciei essa reflexão dizendo para vocês que só existem dois tipos de religião no mundo, e eu não esqueci não, tá? Eu vou explicar agora, tinha que chegar até aqui. Quais são? É a religião da graça e a religião das obras. Não existe. E quando você vai pegar esses seres humanos, hoje a maioria deles praticam uma religião cuja salvação está proposta nas obras.
Porque a pessoa, quando ela vai olhar para si mesma, ela diz assim: não, eu estou em paz com Deus. Aí você pergunta: por que você está em paz com Deus? Ela vai dizer: eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Queridos, isso aí é obrigação de ser humano, tem nada a ver com Deus, tá? Tem nada a ver com salvação. Salvação é outra coisa. Isso aí é a nossa responsabilidade diante do mundo criado, diante da sociedade. Isso são leis civis. Eu tenho que respeitar limites, tá? Tenho que respeitar os outros, respeitar o direito dos outros. Mas o Evangelho é para ser pregado, não é por força, não é por violência, mas é pelo poder de Deus. E esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem vai crer? Aqueles aos quais foram regenerados pelo Espírito Santo, aqueles aos quais foram escolhidos. E onde é que nós vamos ver essa questão dos escolhidos? Aqui, Paulo diz: ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Quem é esse remanescente? Aqueles que foram escolhidos, que receberam a revelação de Deus por completo e sabem o que de fato estava acontecendo. Aqui nós vamos ter uma outra questão. Então, a salvação ou ela é pela graça, na vista da religião, ou é pelas obras. Qual a diferença? Nós cremos na salvação pela graça. Qual é a salvação pela graça? Que não há mérito em nós para que recebêssemos essa graça de Deus. Não há nada em nós. O apóstolo Paulo diz: na minha carne não habita bem nenhum, inclusive o arbítrio. Na minha carne não habita bem nenhum, inclusive o arbítrio, tá? Então não há nada no ser humano que agrade a Deus no sentido de culto, no sentido de adoração, no sentido de salvação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém que está morto nos seus delitos e pecados, um homem natural, ele vai apresentar alguma coisa para Deus, Deus não pode aceitar. Um exemplo, Provérbios, 29:8. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é o quê? É abominável. Agora, por que é abominável? Porque é um ser humano morto em delitos e pecados. Então, um princípio que está lá em Ageu no capítulo 2. Pergunta agora ao sacerdote. Aquele que o sacerdote vai oferecer o sacrifício. Ele está aqui com o pão cozinhado que ele vai apresentar no altar. Esse sacerdote, ele já fez purificação por si mesmo antes de entrar no tabernáculo. Já passou pela pia, se lavou, e ele vai entrar no lugar santo, lá onde ele vai apresentar o sacrifício. Ageu diz assim: se esse material, o pão ou cozinhado, tocar na veste dele, a veste vai ficar santa ou o alimento vai ficar contaminado? O alimento vai ficar contaminado. Então ele não pode mais apresentar aquele alimento no altar, ele está contaminado. Irmãos, é como se você pegasse esse mingau de banana delicioso que veio hoje aqui, e graças a Deus que vocês não comeram, eu já escondi o resto, e não vai ver mais, e eu estivesse com as minhas mãos todas sujas, e eu fosse pegar o mingau, a vasilha de mingau, e apresentar para você, eu duvido que você aceitaria. Você aceitaria? Eu com as mãos todas imundas de coisas que vocês imaginam, tá? É a mesma coisa. Esse homem está imundo, ele está impuro. Como é que ele vai apresentar alguma coisa diante de Deus e Deus vai aceitar? Não, irmão, Deus não aceita. Ageu vai dizer que até a oferta Deus só não quer. Então o que deveria ter acontecido? Esse sujeito, ele deveria ser lavado. O sacerdote, para apresentar sacrifício, ele tem que passar pela pia, ele tem que se lavar, tem que fazer purificação por si mesmo. Nós não temos como fazer isso. Quem fez essa purificação por nós? Jesus Cristo. Então, por isso que a Bíblia coloca ele como o único caminho, a única verdade para gerar vida. Então ele diz: eu sou o artigo definido, o caminho, a verdade. Então você quer ter relacionamento com Deus? Você quer apresentar culto a Deus? Você quer apresentar a oferta ao Senhor? Só tem um caminho: Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Está claro até aí? Estão entendendo direitinho? Tá? Então tem que passar por Jesus para poder chegar até Deus. E aí ele deixa de ser homem natural, ele passa a ser homem espiritual.
porque quando ele é convertido por Cristo, ele recebe o Espírito Santo, e aí ele começa a entender as coisas, discernir as coisas espiritualmente. Mas mesmo assim, esse crente, tem alguns crentes que ainda são enganados, eles ainda são cegados, ainda tem a sua visão meio, entenebrecida pelo inimigo. O exemplo está em Gálatas, no capítulo 3. O apóstolo Paulo faz uma pergunta: ó insensato Gálatas, quem foi que vos fascinou? Aí no grego a palavra é encantar. Quem foi que encantou vocês, para vocês quererem viver de novo no pecado? Aí você diz assim: mas isso pode acontecer comigo? Pode. Vou usar uma palavra aqui, está muito em voga no nosso dia, no nosso mundo. Ontem nós estávamos aqui trabalhando e tinha alguém que, tem hora que ele desliga da humanidade, ele sai de órbita do planeta Terra, é só ele e o seu celular. Aí tem uma mulher que não consegue ver isso, ela fica tirando foto do cara e postando no grupo da igreja. Eu já orei por ele, para que Deus me... Mas isso é só para descontrair, que está muito sério. Mas dá uma olhada, observem a palavra entretenimento. Entretenimento vem de encantamento. Tem um grupo por trás, no nosso mundo, que quer entreter você, que quer tirar sua atenção das coisas sérias, que quer tirar você do foco da verdade. E aí eu faço uma pergunta: como é que você gasta a maioria do seu tempo? Que tipo de entretenimento você assiste? Irmãos, hoje praticamente a TV. E aí eu fico observando, hoje é um dia que a maioria das pessoas estão em casa. Aí você vai ligar no SBT, na Record, na Globo, tem um monte de leso lá, de besta correndo com um negócio na mão lá e tal. Aí bota aqui um joguinho pra cá. Não, é 10 para o homem, 20 para a mulher. E tem um monte de gente lá, preso com aquilo. Aí o que acontece? As coisas sérias são deixadas de lado. As pessoas não procuram saber sobre sua vida, sobre sua morte, sobre a vida futura. Não querem saber sobre salvação, não querem saber sobre Deus. Quer dizer, eles já nasceram com o arbítrio comprometido. O homem natural não entende, não vai buscar. Satanás cega ainda, e ainda vem dentro dessa questão da cegueira o entretenimento. Tem gente que passa o dia, nos afazeres de casa, esperando às 7 para ver o que vai acontecer na novela. Terminou das 7 e não pode fazer mais nada porque tem das 8. Entretenimento. Paulo pergunta: ó insensato Gálatas, quem foi que encantou vocês, para que vocês não vejam as coisas de Deus, para que vocês não vejam a obra da graça? Porventura vocês receberam a graça pela fé ou pelas obras da lei? Então, essa questão do entretenimento é um negócio, impressionante. Então, gente encantada, gente envolvido com isso, que não consegue se libertar. Às vezes tem que dizer assim, o cara me liga, né? Mas pastor, eu mandei uma mensagem para o senhor, o cara pensa que eu estou com 24 horas com o celular na mão. Se eu estou aqui, pode ficar tranquilo, que o celular está lá dentro do carro, eu estou trabalhando aqui. Se eu estou fazendo alguma coisa, eu estou preparando o estudo, eu estou estudando, o celular está desligado, eu não quero nem saber, ele pode tocar aí, pode morrer alguém, depois eu vejo. Mas não dá. Agora tem gente que o cara está fazendo uma coisa lá, dá aquele sinalzinho lá da chegada da mensagem, ele larga o que está fazendo, vai ver aquilo lá. Aí perde um tempo absurdo com aquilo, a vida vai embora. Além disso, a televisão está ligada ali. Então, são esses meios que Satanás usa para encantar, para distrair. Por isso que o nome é entretenimento, é tirar a sua atenção daquilo que é sério, tirar a sua atenção daquilo que é bom, tirar a sua atenção daquilo que Deus quer para a sua vida. E aí o apóstolo Paulo, ele vai explicar melhor isso aqui, quando ele diz a questão do homem natural, e ele próprio diz para Timóteo: eu não entendia nada, eu não compreendia nada, eu fui um perseguidor da igreja. Quer dizer, religião e sinceridade não leva ninguém para o céu, porque o Paulo era um homem
um homem sincero na sua religiosidade. E ele diz: olha, eu estava perseguindo os crentes no caminho de Damasco. Se você ler Atos capítulo 26, ele vai dar uma explicação para o rei Agripa do que aconteceu. E aí ele diz: olha, eu estou caminhando na estrada de Damasco, e aí brilhou uma luz, como se fosse mais forte do que o sol. Dois domingos atrás, o povo que andava em grande trevas viu grande luz. Então, o homem que está nas trevas, Paulo, ele é a representação viva do homem morto nos seus delitos e pecados. Ele não consegue entender o que está acontecendo. Sua religião leva ele para fazer as coisas erradas. Então, teve que brilhar uma luz tão forte a ponto de cegar Paulo por completo. E essa cegueira vai representar uma coisa para nós: apagou tudo na mente de Paulo. Agora tudo se fez novo. Ele diz isso: começa uma nova vida. Ele diz para Timóteo: Timóteo, eu era alguém que resistia, eu não entendia isso, até que um dia a luz de Deus brilhou em mim. O que ele está dizendo? Eu andava em trevas, não conseguia entender nada. Então foi preciso que Deus manifestasse a sua luz. Escrevendo aos Efésios, nós começamos lá no capítulo 2, né? Ele vos deu vida, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vem explicando. Quando chega no verso 13, ele já vai falar aqui para nós como crentes, né? Ele vai dizer assim: iluminando os olhos do vosso entendimento. O que ele está dizendo? Ele está falando de revelação progressiva. A luz de Deus brilhou sobre nós, nos deu entendimento, começamos a ver, a ouvir, a entender. A vida mudou, somos crentes agora, mas nós não podemos parar nisso aqui. Nós temos que continuar estudando, e não é só lendo. Vou repetir mais uma vez que eu já disse aqui: Bíblia não é para ler, Bíblia é para estudar, é para meditar nela, tá? É para ir a fundo. E aí Deus vai iluminando os olhos do nosso entendimento. A revelação, ela é progressiva. Observem que tudo que eu dou para vocês aqui tem uma sequência, tem uma razão de ser, não é algo aleatório. Às vezes você vai em lugares que um domingo o cara fala sobre uma coisa, domingo outro, e vira aquela mistura. Quando é no final do ano, você não sabe o que você aprendeu. Aqui tem uma sequência, tá? A doutrina, ela é sempre repetida para você. Por que é repetida? Porque a repetição é o método mais seguro de ensino. Então, constantemente nós pegamos o que? Novos temas, novos textos, e mostramos a sã doutrina nesses mesmos textos e nesses mesmos temas. Então Paulo diz: olha, iluminando os olhos do vosso pensamento, do vosso entendimento. A palavra de Deus, ela é de fato lâmpada para os nossos pés. À medida que nós vamos tendo contato com ela, ela vai clareando, ela vai dando entendimento. Talvez o grande problema nosso seria tentar entender tudo de uma vez, de uma hora para outra. Isso não existe, tem que ir devagar, tem que ir com calma, né? Eu estava até lembrando em alguns lugares, as pessoas me convidam para ir lá: pastor, o senhor vem aqui, queria que o senhor falasse sobre tribulação, sobre o arrebatamento, se vai ser antes ou depois da tribulação. Aí eu faço logo uma pergunta, né, sobre a questão da salvação. Explica a tua salvação aí. Como é que você pode explicar que você é salvo? Aí o cara cai na armadilha e diz: não, eu sou assim, assim, assim. Isso aí é obra da carne, tem nada a ver com salvação. Aí então como é que é? Aí você explica. Ele: é assim? Eu falei: então presta atenção, vocês estão querendo saber sobre arrebatamento, vocês não entenderam nem a fé ainda, tá? Então precisa começar pela base, para depois chegar lá em cima. Então o povo está vivendo num mundo assim muito imediatista, quer resolver as coisas logo de uma vez. Então Paulo diz: olha, essa luz, tá, brilhou, mas ela continua dando entendimento, ela continua trabalhando nesse ser humano, nesse barro que somos todos nós. Então, concluindo aqui, lembra, o homem natural, ele não entende, ele não compreende, porque ele teve o seu arbítrio, ele teve todo o seu ser pervertido, corrompido. Ele recebe a natureza pecaminosa de Adão, que é Vá. Ele manifesta isso naturalmente, Kavaná. Ninguém força você a pecar, ninguém força você a fazer as coisas erradas. Então vai manifestar naturalmente. Esse ser humano, ele tem, além da sua
do seu problema natural, tem o agravamento que vem de Satanás. Satanás cega o entendimento, Satanás cega os olhos. Então chega aqueles que têm que ter eu diria uma corrupção geral, completa, a ponto de ele de fato não querer saber, não entender, não quer nada. Alguns ainda param para ouvir, né? O que eu falei, aqueles que são satisfeitos com a religiosidade, eles param para ouvir e dizem: mas eu não vou sair porque a minha está bem, eu estou tranquilo, eu estou em paz com Deus. Então segue o enterro, né? E quando esse ser humano é convertido, ele recebe a ação do Espírito Santo, que é a doutrina da regeneração. Deus opera o novo nascimento, e depois do novo nascimento ele começa a ouvir, começa a entender, e ele começa a aceitar e a entender as coisas do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito quem vai revelando para ele. Se você quiser saber qual é o papel do Espírito Santo, João 14:16, o Espírito Santo vem para nos conduzir a toda a verdade. O Espírito Santo veio para regenerar, veio para dar vida, e é Ele quem vai nos conduzir a toda a verdade. Então, o homem natural não entende porque não tem o Espírito Santo. Só o homem espiritual, que possui o Espírito Santo, que ele começa a entender as coisas de Deus. Uma vez entendendo, ele vai tendo a sua mente aberta, ele vai tendo a sua visão desobstruída, e ele vai tendo o seu arbítrio, vai começando a ficar liberto, tá? Essa libertação, ela não é geral. Ainda existem pessoas que estão presas ainda a algumas regras, algumas ideias, tá? Algumas falsas doutrinas, e aí precisa, né, ser liberto. E aí Paulo diz: olha, quando isso acontece, é a luz de Deus que brilha no ser humano. A princípio abre os olhos, mostra o caminho, mas ela vai revelando diariamente, a cada dia, à medida que você se aproxima, para que você se torne um cristão maduro. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta sobre esse assunto? Tá? Dá para entender agora porque que nem todos de Israel serão salvos? Porque Deus tem um grupo que Ele escolheu lá, tá? Tem os remanescentes que sempre foram protegidos por Deus. Estes é que serão salvos.